Então deixe-me fazer outra pergunta. Você encontra figos bons, frutos em espinheiros? É claro que não, Jesus, isso é loucura. Quer dizer, você nunca vai achar espinhos numa figueira e também nunca encontrará figos num espinheiro. Jesus, se me disserem que isso é possível, pode tomar nota. Ou essa pessoa é louca ou é mentirosa. Então Jesus lhe responde: muito bem. Aqueles que se dizem meus discípulos, mas dão maus frutos, não seria o mesmo que dizer que ou eles estão mentindo, ou que estão loucos em fazer tal afirmação? Deixe-me levar essa ideia mais à frente. Vamos imaginar que eu apareça atrasado e entro correndo aqui na plataforma e todos os outros líderes estão zangados comigo e dizem: irmão Paul, você não considerou que lhe foi dada a oportunidade de falar aqui e você aparece atrasado? E eu digo: irmãos, vocês têm de me perdoar porque eu estava a caminho na rodovia e meu pneu furou. E eu estava trocando o pneu e enquanto isso a porca da roda saiu. E eu não estava prestando atenção, então eu corri para pegar a porca da roda. Assim que eu a peguei no meio da rodovia, eu levantei, tinha um caminhão de carga de 30 toneladas vindo a uns 200 km por hora, uns 10 metros à minha frente. E aí ele me atropelou e é por isso que eu estou atrasado. Só existiriam duas explicações lógicas. Eu sei, ninguém mais estuda lógica. Mas só existiriam duas conclusões lógicas. Eu sou um mentiroso. Eu sou um maluco. Você diria: irmão Paul, é absolutamente absurdo, é impossível ter um encontro com algo tão grande como um caminhão de carga e não mudar de estado. E minha questão para você é a seguinte: o que é maior, um caminhão de carga ou Deus? Como é que tantas pessoas hoje professam ter tido um encontro com Jesus Cristo e ainda assim não são permanentemente transformados? Deixe-me dar-lhes algumas coisas para pensar. Você sabe que eu estou lhes dizendo a verdade. Quantas vezes você vai e rededica sua vida de novo, e de novo, e de novo? Quantas vezes os grupos de jovens veem a coisas como esta e ficam empolgadíssimos, e voltam para a igreja e dura cerca de 1 semana e meia. E mesmo assim dizem: ó, foi um grande mover de Deus. Não foi não. Se não durou é porque não foi um mover de Deus, foi emoção. Foram tantas coisas, mas não foi um grande mover de Deus. Deus trabalhou em sua vida. Deus está trabalhando em sua vida. Você os conhecerá pelos seus frutos. Você os conhecerá pelos seus frutos. Prosseguindo. Versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Escute isso, você precisa entender algo acerca da literatura hebraica. Quando queremos enfatizar algo, sabe o que fazemos? Aumentamos o tom de nossa voz. Se estamos escrevendo, colocamos em negrito ou em maiúsculo. Mas para o judeu era diferente. Quando ele quer enfatizar algo, ele repete e repete. Por isso que encontramos o paralelismo hebraico no livro de Provérbios: o ímpio viverá na terra, o ímpio será destruído. Ele está dizendo a mesma coisa, só que de um jeito diferente, para dar mais ênfase. É isso que Jesus está fazendo o tempo todo aqui. Pelos seus frutos conhecereis, pelos seus frutos conhecereis. Vocês os conhecerão pelo caminho que eles andam, pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Ele diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Sobre o que ele está falando, meu caro amigo? Ele está falando sobre o juízo do Deus Todo-Poderoso, que um dia cairá sobre o mundo, que um dia possivelmente poderá cair sobre você. Oh, meu caro amigo, eu não consigo olhar o seu coração. Eu sou tão facilmente enganado pelo meu próprio coração. Mas há um que não é enganado. Há um que não é enganado. Ele não é enganado por uma cultura cristã pós-moderna. Ele sabe. Pelos seus frutos os conhecereis. Então ele continua. E ele diz isto:
Versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você sabe o que a sua profissão de fé em Jesus vale? Absolutamente nada. Sim, você leu esta passagem? Estude-a. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todos que professam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitas pessoas dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Meus filhinhos, você é um deles? Senhor, Senhor. Agora vamos voltar para a literatura hebraica. Ele diz Senhor, Senhor, ele não diz Senhor. Ele diz Senhor, Senhor, o que isso significa? Esse sujeito que está fazendo profissão não é alguém que de repente decidiu. É o dia do juízo, é melhor confessá-lo como Senhor. Essa é uma pessoa que professa enfaticamente aos outros que Jesus é o Senhor. Ele anda por aí dizendo que Jesus é o Senhor, ele dança enquanto os músicos estão tocando e diz que Jesus é o Senhor. Ele canta dizendo Senhor, mas Jesus diz a ele, afasta-te de mim, eu não te conheço. Billy Graham é uma das pessoas mais amáveis e bondosas. E ainda assim ele diz que a maioria das pessoas das igrejas confessionais estão perdidas. Ele diz que ficaria feliz se ao menos 5% das pessoas que fizeram uma profissão de fé em suas cruzadas evangelísticas fossem de fato salvas. Quando estou na Nigéria, eu estive lá no ano passado visitando a mãe cujo filho estava em nossa igreja e que foi assassinado por muçulmanos no norte da Nigéria. Se alguém confessa Jesus Cristo, você meio que já sabe que é verdadeiro. Por quê? Porque eles podem morrer por causa dessa confissão. Mas na América, considere os custos. Pense, examine a sua vida à luz das Escrituras. Você conhece o Senhor. Você conhece o Senhor? Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas o que ele diz aqui, veja o que ele está dizendo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é o sinal de que alguém se tornou um cristão genuíno? Eu gostaria que nós começássemos a ensinar isso novamente. O que aconteceu com a nossa teologia? O que aconteceu com a nossa doutrina? O que aconteceu com o nosso ensino? Foram jogados pela janela? Ninguém mais quer estudar doutrina, só quer escutar músicas cristãs e ler as frases das camisas cristãs. O que aconteceu com a verdade? A verdade diz isto. Aprova a maneira que você pode ter certeza que você é um cristão que nasceu de novo e que você tem como estilo de vida agir segundo a vontade do Pai. E você diz, você está falando de obras. Não, eu não estou, eu estou falando de evidências de fé. Funciona mais ou menos assim. Sua profissão não é prova alguma de que você nasceu de novo, porque todos neste país professam ter fé em Jesus Cristo. Uma pesquisa diz que 65% a 70% dos americanos são salvos, cristãos nascidos de novo. O país mais sem Deus na face da terra mata 4.000 bebês por dia, mas graças a Deus 70% de nós são nascidos de novo. Como você sabe que esta fé que você tem não é falsa? Um estilo de vida que está preocupado em fazer a vontade do Pai, que faz a vontade do Pai, e quando você desobedece a vontade do Pai, o Espírito Santo vem e te repreende pessoalmente através da palavra de Deus, ou através de um irmão ou uma irmã em Cristo, e Deus te põe no caminho novamente. Se você é um cristão genuíno, você não pode escapar dele. Deixa eu me dar um exemplo. Se eu fosse seu pastor, e você tivesse, digamos, 14 anos de idade, e eu estivesse voltando de uma pregação a 1 da manhã e te visse em um parque ou em uma esquina qualquer, com um bando de delinquentes, fazendo coisas que você não deveria estar fazendo, se você fosse membro de nossa igreja, eu diria, entre no carro e eu vou te levar para casa. Eu não ficaria bravo com você, eu ficaria bravo com seu pai, eu diria a ele, Senhor, você é um pai negligente e irresponsável, deixar seu filho fora de casa em tais circunstâncias. Eu quero que vocês entendam uma coisa, Deus não é um pai responsável ou negligente. Se você pode brincar com pecados, se você pode amar o mundo, amar as coisas do mundo, sempre estar envolvido com o mundo, fazendo as coisas do mundo, e se seus heróis são pessoas do mundo, se você quer parecer com eles, agir como eles, se você faz as mesmas coisas que eles fazem, meu caro amigo, ouça minha voz. Há uma grande possibilidade de você não conhecer a Deus e de não pertencer a Ele. Agora finalizando.
Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Você diz: a coisa mais importante na face da terra é conhecer a Jesus Cristo. Isto não é verdade. A coisa mais importante na face da terra é que Jesus Cristo te conheça. Eu não entrarei na Casa Branca amanhã só porque eu fui até o portão e disse que conheço o presidente. Mas eles me deixarão entrar se o presidente falar: eu conheço Paul Washer. Você pode professar conhecer a Jesus, mas a minha pergunta para você é: você conhece a Jesus? Jesus te conhece? E veja como ele descreve o homem perdido aqui. Ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em grego, anomia. Uma partícula negativa, a, não, sem. A palavra nomos, lei, não lei, sem lei. E é isso que significa. Deixe-me dar-lhe uma tradução mais precisa. Apartai-vos de mim, ouçam-me. Se eu pudesse sair daqui e te abraçar falando isso, eu faria. Ouçam-me. Ele diz: apartai-vos de mim, vocês que dizem ser meus discípulos, que me confessam como Senhor, porém vivem como se eu nunca tivesse lhes dado uma lei para obedecerem. Eu acabo de descrever a grande maioria dos cristãos da América. Se alguém começa a falar de lei, se alguém começa a falar de princípios bíblicos, sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer, como devemos viver e como não devemos viver, todos começam a exclamar: legalista, legalista. Mas Jesus disse: apartai-vos de mim, vocês que viveram, me chamaram de Senhor, contudo viveram como se eu nunca tivesse lhes dado uma lei para seguirem. Na cristandade americana disse: passe pela porta, louve a Deus, viva como o resto do mundo, tudo bem, você só é um cristão carnal e talvez volte um dia. Você sabe o que acontece por causa do nosso péssimo evangelismo? Nós temos milhões de crianças salvas na ZBF, e quando fazem 15 anos eles entram no mundo, e a maioria deles vive como demônios. E quando estão por volta de 30 anos, eles voltam e rededicam suas vidas. Talvez eles tenham acabado de ser salvos. Porque, amigos, é mais do que você contar a alguém que você é salvo. Porque sabe que Jesus é Senhor. Satanás sabe que Jesus é Senhor. Sua vida está em processo de mudança? Então ele começa a falar sobre duas pessoas, duas fundações. Você sabe que essa passagem na interpretação contemporânea é importante estudar teologia, é importante estudar história. A interpretação atual dessa passagem sobre a rocha e a areia é basicamente assim: se você é cristão, você precisa construir sua vida sobre a rocha, porque se você construir sua vida sobre a areia, você será um cristão infeliz, sua vida não dará certo. Isto não é o que Jesus está ensinando, e a história me apoia nisto. Quase nunca foi interpretada desta forma. Você sabe qual é a interpretação? É assim: existem dois caminhos. Há o caminho estreito e o caminho largo. Em qual você está? Há dois tipos de árvores. Tem a árvore que dá bons frutos e que vai para o céu. Tem a árvore má e você sabe que é má porque dá maus frutos e vai para o inferno. Será cortada e lançada para o inferno. Aqueles que professam Jesus como Senhor e fazem a vontade do Pai que está no céu, e aqueles que professam Jesus como Senhor e que não fazem a vontade do Pai que está no céu, e eles irão para o inferno, não por falta das obras, mas por causa de uma falta de fé demonstrada pelo fato de que eles não tinham obras. E ele continua: não são dois cristãos construindo suas casas em duas fundações diferentes. Esses novamente são o homem salvo e o homem perdido. O homem perdido ouve a palavra de Deus ser pregada, mas não prepara a fundação. Você não consegue ver na vida dele como a palavra de Deus está formando e construindo e sustentando sua vida. Sua vida não está. Quantas pessoas da Convenção dos Batistas do Sul, apesar dos nossos números, apesar de tudo que dizemos, se nós simplesmente comparássemos as pessoas a esta passagem e dissesse: você está construindo seu casamento de acordo com a palavra de Deus, você está educando seus filhos de acordo com a palavra de Deus, você está administrando suas finanças de acordo com a palavra de Deus, você tem vivido separando-se das coisas deste mundo de acordo com a palavra de Deus, quantos estariam aptos a responder positivamente? Não, nada disso. Eu professo Jesus, Ele é meu Salvador. Meu professor de escola dominical me falou: